De 7 em 7 anos, passamos geralmente por coisas. Essa história da sua essência biográfica, dos setênios, é das bases da antroposofia. Então, do 0 aos 7 anos, ali a gente está entendendo a vida, entendendo estar nesse mundo. O setênio é dos 7 aos 14. E a essência dessa fase é a moral e a autoridade. O desafio, né, a crise, é essa libertação de um corpo mais sutil. A gente vem mais ainda para a terra, para o ser, para perceber esse corpo. A gente vai no terceiro setênio, que é dos 14 aos 21 anos. Fase da identidade e julgamento. A crise de identidade e o confronto. Aí é o adolescente rebelde. Eu era revolucionária. Que eu era sindicalista da escola, que eu tudo queria saber por quê, que eu queria saber que era justo, não era justo. Então, assim, talvez faça sentido, né, essa história dos setênios, essa história das crises, dos confrontos. E aí, no setênio número 4, 21 aos 28, que é sobre luta e autonomia, porque vai chegar a crise dos 28. E é bom você ter uma certa estabilidade para aguentar o tranco do retorno de Saturno. E assim eu encerro. Mais um Bárbara na Arena para falar sobre dividir casas e para falar sobre os setênios, para falar sobre a vida, sobre autoconhecimento, sobre a minha vida. E o convite aqui é sempre que você também se faça as perguntas que eu me faço. Então é para ser uma reflexão aí em conjunto, certo? Vamos juntos nessa? O que são os setênios, né? É das bases da antroposofia, essa história da sua essência biográfica, dos setênios. Então, de 7 em 7 anos, passamos geralmente por coisas e coisas parecidas, assim. Você vai perceber, se você para olhar, se você para reparar, você vai percebendo essas coisas que acontecem. Então eu vou fazer aqui um passadão de quais são esses setênios e depois eu vou contar um pouquinho da minha história em meio a tudo isso, certo? Então bora lá. Do 0 aos 7 anos, ali a gente está entendendo a vida, entendendo estar nesse mundo. É uma fase de confiança básica e imitação. A gente ainda acha que a gente é a nossa mãe por um certo tempo no desenvolvimento, e aí a gente começa a ser, né? A gente começa a se materializar no mundo. Nossos dentes nascem, nossos dentes caem, tudo isso acontece ali do 0 aos 7 anos. É muita coisa, e tem todas as teorias psicológicas, né, que falam que essa fase é uma das mais importantes no nosso desenvolvimento como pessoas, que é isso que vai definir muito de quem somos na vida adulta, de quem seremos, e que a gente sempre revisita esse lugar, essa primeira infância, é um lugar que a gente vai visitar a vida toda. Então é uma fase ali bem importante, né? Como eu disse aqui, confiança básica e imitação. Quem que te inspirou nessa fase? O que você lembra dessa fase, né? Do 0 aos 7 anos. Eu vou já falando e dividindo as coisas. Eu mandei uma mensagem para minha mãe para perguntar sobre essa fase, né? E aí e uma coisa que eu lembro dessa fase é de ter viajado de avião pela primeira vez, e a gente foi pra Bahia. Só que eu tenho 2 flashes de memória dessa viagem. E minha mãe falou que a gente ficou 30 dias viajando. Não é uma loucura isso? Só que é isso, né? Faz muito tempo. Já tô aqui, já faz 30 anos, eu tenho 37 anos, o fim dessa fase foi há 30 anos atrás. O que eu lembro, né, dessa viagem? Eu lembro de querer alguma coisa e a minha mãe não comprar pra mim. E eu lembro de chorar e cair uma lágrima na legging roxa que eu vestia.
E aí, junguianos, o que isso significa? Depende, né? O que a lágrima significa para mim? O que a legging significa para mim? O que a cor roxa significa para mim? São muitas, muitas camadas. Eu lembro também de ir no Rio Vermelho, mas aí eu já não sei se é porque minha mãe me contou, se é porque eu lembro mesmo, mas eu lembro da sensação do pezinho na água, assim. São poucas coisas, né? Então acho que essa é uma fase que vale a gente conversar com quem cuidou da gente, se a gente tem essa oportunidade, né, para entender o que a gente lembra. Eu lembro muito dos meus avós, eu lembro muito da minha tia, e nessa fase também eu ganhei um irmão. Eu tenho meu irmão, ele é 5, 6 anos mais novo que eu, então foi nessa fase também que eu ganhei um irmão. E aí tem coisas marcantes que eu já tratei com a liberação emocional relacionadas a isso, relacionadas a o que eu queria ter sido vista nessa fase e eu não fui. E como eu posso me acolher agora? Como eu posso me ver agora? Então esse é um exercício bacana, se você tem alguma memória dessa fase que não é tão boa, que você se sentiu não vista, que você se sentiu abandonada, que você se sentiu injustiçada, você pode reviver, não, você pode relembrar, você pode observar essa memória e você mesma pode se acolher, você mesma pode dar aquilo que faltou para essa sua criança e isso vai te liberar para seguir em frente, né? Para seguir melhor. E aí, falando de casas, que a ideia é falar sobre os lugares que eu morei, que foram muitos. Nessa primeira fase, é uma casa que eu lembro da sala, eu lembro do despertador no banheiro e eu lembro do quarto dos meus pais. E eu também não lembro do meu quarto, isso foi uma pergunta que eu também já fiz para minha mãe. Eu tinha um quarto? Não consigo lembrar. E aí ela falou, você tinha, mas você não ficava lá, você queria ficar com a mamãe e o papai, então você ficava no nosso quarto, por isso eu não lembro do seu quarto. E eu lembro que eu fui pesquisar essa memória da primeira casa no treinamento, no Leader Training que eu fiz, que tem uma das vivências que você começa essa vivência voltando lá para esse seu primeiro lar, para essa sua primeira casa. E aí eu perguntei, falei, mas e aí meu irmão nasceu, aí minha mãe e aí dormia todo mundo no mesmo quarto, porque ninguém queria desgrudar. Falei, que ótimo, coisa boa. E aí eu não sei, né, será que é por isso que eu vivo com muitas pessoas sempre? Brincadeira, mas será que é verdade? O que tem aí de verdade nessas coisas? Sempre tem as camadas, né? Segundo o setênio é dos 7 aos 14. E aí a essência, né, dessa fase é a moral e a autoridade. E o desafio, né, a crise, é essa libertação de um corpo mais sutil. A gente vem mais ainda para a terra, para o ser, para perceber esse corpo, né? O que é isso, né? Quando a gente tem ali dos 7 aos 14, a gente vai descobrindo o corpo, cresce peito, vê que ali menina é diferente de menino, começa a fazer exercício, começa a ficar esquisito, aquela metamorfose, aquela coisa que vai acontecendo, né? Quando a gente vai crescendo, ali dos 7 aos 14, né? Pré-adolescência. E aí vem um monte de regra, porque você tá na escola e aí te mandam fazer, te mandam obedecer, e ali também você vai ficando mais rebelde, né? Quase chegando ali na rebeldia e tudo isso vai acontecendo. E essa fase eu ainda não parei para pensar um pouco, então eu vou lembrar aqui junto com você dessa fase dos 7 aos 14. Foi uma fase bem conturbada. Como assim? Nunca parei para pensar. Claro que já pensei muitas vezes, porque foi ali nesse meio tempo teve, além de todas essas mudanças e transformações que acontecem no nosso corpo,
A minha base ali, né? Pai e mãe, meus pais se separaram nessa fase. Mudei de escola nessa fase. Eu não tinha muito uma casa nessa fase, porque ficava um tempo na casa da minha avó, ficava um tempo na casa do meu avô e da minha tia, ficava um tempo indo para uma casa nova que não sei quanto ela foi lá, que a gente morou um tempo numa cidade do interior de São Paulo. E só que é isso, a gente morava, tinha essa casa, mas a gente ainda estudava em São Paulo. E aí teve essa mudança que a gente foi estudar numa escola em Cotia, que eu já falei que tem um vídeo aqui no YouTube sobre essa fase dessa escola que eu chamava de Escola da Bruxa. Aquele arroz integral duro, horroroso, foi lá que eu aprendi o quê? A comer feijão, que eu não gostava antes. Mas tinha uma pegada, assim, bem em contato com a natureza. Pelo que está lá fora. Digo lá fora não no sentido do espaço físico, mas o que nós estamos tendo hoje em dia, muitas informações, de uma forma não discriminada, de forma assim, consumista. E o que a escola mostra, na verdade, sobre a grande coordenação da Ana Maria, é isso. É aprender o que é realmente verdadeiro, o que é insumo, o que é importante para a nossa vida. Valorização do ser, que eu vejo muito aqui, né? Os alunos aprendem aqui, nesse espaço aqui maravilhoso, em meio à natureza, né? Estão todos ali reunidos aqui. Exatamente. Então, a preocupação com o meio ambiente é aqui desde quando eles entram na escola. Não é? Eles não aprendem isso fora daqui de uma forma publicitária, como fazem as televisões, as rádios, os meios de comunicação. Eles aprendem aqui a valorização do meio ambiente, como a vida como um todo. Muito obrigado, Edith. É isso que eu tenho a dizer. Tá bom. É incrível, incrível, mas quando você tá lá, quando você é criança, você não percebe o quão incrível é, né? Se você não foi criado desde sempre nesse ambiente, é esquisito. E que talvez tenha sido o meu começo gratiluz, porque era uma escola no meio da natureza e tinha todas umas coisas diferentes, uma comida vegetariana. E aí foram muitas mudanças, porque eu saí de uma escola que eu estudava desde o jardinzinho, foi a primeira escola que eu fui, fiquei lá até o meio da quinta série. Então, não bastando mudar de escola, mudei de escola no meio do ano. E essa primeira escola era uma escola de freira, uniforme xadrezinho, aquela coisa bem assim certinha, sabe? E aí chegou nessa escola da bruxa, era um uniforme que a calça era laranja, a blusa era a camiseta branca, o conjuntinho, né? O fato de treino era um conjuntinho laranja. Pensa, uniforme laranja, né? Eu nunca vi, eu só vi nessa escola. E era em Cotia, então era no meio do mato, assim. E aí eu lembro que você entrava, era meio que um portal, pensando aqui agora, né? Você entrava assim, tinha mato dos dois lados, meio que um pequeno estacionamento, aí descia uma rampa, aí tinha uma esplanada, uma planície, assim, que aí era a sala das criancinhas de um lado, pra cima tinha a sala da diretora, e era onde tinha aula de música, aprendi a tocar flauta doce nessa escola. E aí tinha as histórias que contavam, né? Falavam que a mãe da dona da escola era embalsamada, ficava naquela casa. Era muito, gente, muito um conto, aquele lugar. E aí você descia mais para ir para as salas. Tinha um caminho, assim, tipo um bosque, para chegar nas salas de aula. E as salas de aula eram com umas janelas abertas, assim. Algumas salas não tinha janela, não fechava. E as mesas eram de madeira. E aí sentava-se quase sempre de duplinha. E era uma escola pequena, era uma escola de poucos alunos. A minha turma da quinta série era uma das maiores e tinha 18 alunos. Tipo, a turma acima de mim tinha 4, abaixo de mim tinha, sei lá, 6. Era muito diferente. Fechou, conheci. Tem uma amiga que eu falo até hoje de lá, que é a Marília. Mas é uma viagem, cara, uma viagem. Aí tinha os rituais das viradas de estação, várias coisas que eu acredito hoje. Realmente a escola era de bruxaria mesmo. E os nomes, né, das provas, a prova final chamava Tio Cara, tinha a festa da primavera, aí a aula de educação física tinha
2 quadras que eram de terra. Uma era no alto, outra era embaixo. E aí, na quadra de baixo, era o terreiro. Eu juro que chamava terreiro. Tinha aula no terreiro. E era... Aí quando chovia, aquilo alagava, ficava cheio de barro. E aí no intervalo, que tinha um intervalo de 2 horas, que era o almoço, assim. Até o horário também era tudo diferente. O horário era, sei lá, acho que era das 8h50 às 4h50, às 3h50. Era um horário, assim, totalmente alternativo. E aí tinha comida dentro da escola. E aí, nesse horário do almoço, tinha um intervalo de 2 horas. E, cara, criança, né, com tudo isso de tempo, vai fazer bagunça mesmo, né? E aí, quando chovia, alagava. E, teoricamente, não podia ir lá nesse lugar sem ser a aula. E aí, a gente ia, levantava assim, ó, a calça e ia andar no barro. E tinha umas árvores e pulava da árvore. E foi nessa escola que eu falo, eu era muito inteligente, eu fiquei um pouco menos inteligente depois dessa escola. Porque um dia estavam lá a galera brincando de pular da árvore e eu tava morrendo de medo. Não era nada alto, mas era altinho assim. Era pra pular na árvore e cair num monte de folhas. E eu caí assim, ó, chapada de costas. Eu pulei, sei lá, fechei o olho, fiquei com medo, me joguei, caí de costas assim, ó, chapada. E aí não conseguia respirar. Fiquei assim. Foi, acho que, a minha experiência de quase morte mais próxima. E aí depois desse dia eu falo que eu nunca mais fui inteligente como eu era antes. Mas ainda sou inteligente, tá? A gente seguiu exercitando aí as faculdades mentais. E era uma viagem, cara. E isso foi, eu tinha 12 anos. Foi essa viagem, de 11 para 12 anos. Vivi nesse lugar, né? E aí a moral e a autoridade nesse lugar era uma coisa muito louca nessa escola, porque era a Ana, a diretora, a dona Ana. E ela era meio maluca, né, gente? Pensa, uma escola que parece uma bruxaria, né? Que é tudo nesse nível. Esse nível jovem místico que a gente fala hoje, só que lá, muitos anos atrás. Pensa, que loucura boa que era aquilo. E é isso, era uma autoridade meio... Esses filmes que tem hoje em dia mesmo, de umas escolas diferentes, que era meio que jogar a responsabilidade para você, assim, né, pro aluno, e ter uma punição, ao mesmo tempo que era coletivo, porque a gente tinha uma bolsa, e aí acho que, pelo que eu entendia na época, era uma escola que tinha um senso de comunidade das pessoas ajudarem. Então, como tinha esse almoço, a gente levava a sobremesa de segunda-feira. E era uma fruta, por exemplo. Aí eu lembro que meu pai ia no Serasa comprar as caixas de fruta pra gente levar pra sobremesa da escola. Era muito interessante, tá? Muito interessante ponto de vista. Essa escola, essa fase da vida. Só que aí eu não sei o que aconteceu, que a senhora, minha mãe, se desentendeu com Dona Ana, e Dona Ana não quis mais que estudássemos lá. E aí era assim, ali aquela divisão, né? Aquela coisa que eu falo que eu sempre acabo ali na mediação das coisas, né? Que os meus pais estavam se separando, e aí às vezes meu pai ia buscar, às vezes minha mãe ia buscar. E meu pai era simpático e minha mãe não falava mais com Dona Ana. No fim, saímos dessa escola e foi a outra mudança, assim, né? Fiquei 1 ano e meio nessa escola. Foi legal. Tinha um acampamento também, tinha várias coisas legais nessa escola, apesar das maluquices. E aí eu fui pra escola pública nessa segunda mudança, né? E aí eu saí dessa escola lá da Bruxa e fui pra escola lá pra Lapa. O Edmundo de Carvalho, na época, que depois virou Eda Lapa, que hoje chama Raul Cortez, eu acho, né? A última vez que eu vi chamava Raul Cortez. E aí foi outro choque de realidade, né? Porque aí a escola não tinha uniforme, tinha tipo uma camiseta cinza, era o uniforme.
Vê que a gata tá pegada nos looks, né? Tô aqui percebendo isso. E aí uma coisa completamente diferente, porque a escola era uma escola muito boa, era uma escola modelo, assim, da região, apesar de pública. Só que eu saí de uma sala de 18 alunos, uma escola de 100 alunos, para uma sala de 40. E aí, aquele mudar, né? Aquele fazer novos amigos de novo, uma coisa assim muito complexa, sabe? Muito, realmente, as sensações de corpo, de ser, né? Ali despertando. E essa mudança foi legal, porque nessa fase, aí a minha mãe também botou a gente para fazer coisas no Sesc Pompeia, maravilhoso. Também tem no vídeo falando sobre alta voltagem, eu vou achar qual vlog que é esse, para deixar relacionado aqui. E, cara, e lá eu vi que eu ainda era um pouco inteligente, né, porque as coisas eram fáceis. Né, era fácil. E era uma escola que era até a 8ª série só. Então, eu ficaria lá até os 14, né? De 14 para 15, que é justamente o fim dessa fase que a gente vai pro terceiro setênio, que é dos 14 aos 21 anos, que é aí fase da identidade e julgamento. E lá, né, nessa fase, a gente tem a crise de identidade e o confronto. Aí é o adolescente rebelde, que é outra coisa que minha mãe me conta, que com 15 anos eu fiquei rebelde. Não me lembro disso, não. E aí fala que é a fase do confronto, da libertação astral. E é engraçado que eu lembrei agora que na mudança e na próxima mudança de escola, né? Que era essa escola que eu fui, era só até a 8ª série, aí ia ter que mudar de escola para ir pro colegial. E a maioria das pessoas iam para essa escola que eu fui, que era o Ciridião, que é ali na Serra Corá, em São Paulo. E a inspetora da escola, a Marlene, que era, no fim, conhecida do meu pai, da família do meu pai, falou que eu era revolucionária, que eu era sindicalista da escola, que eu tudo queria saber por quê, que eu queria saber que era justo, não era justo. Então, assim, talvez faça sentido, né? Essa história dos setênios, essa história das crises, dos confrontos, que aí você, dos 14 ao 21... a gente está descobrindo o que é o mundo, né? Realmente, assim, você faz mais coisas sozinhos, você tem um pouco de autonomia, você acha que você tem identidade, você acha que você é adulto, você acha tudo ridículo, você julga mesmo. E aí é um barato, né? Nessa fase. É um barato total, assim, né? E ao mesmo tempo que você tá tentando descobrir o que você é, quem que você é no mundo. E é a fase que você vai entrar na faculdade, né? Eu me perdi aqui no personagem, não falei das casas, dessas fases. E aí nessa mudança para essa escola na Lapa, a gente mudou para uma casa na Lapa, que eu adorava aquela casa. E virou o meu bairrinho do coração, assim, Lapa e regiões, né? Lapa, Pompeia, Perdizes, Vila Madalena, aquele meio ali, virou um lugar muito, muito querido, por tudo fácil, tudo rápido, enfim, muito, muito bom viver nesse lugar e ainda esse lugar de dividir quarto com o irmão, enfim. E nessa fase ali, dos 14 aos 21, a gente se mudou de casa de novo. A gente ficou nessa casa da Lapa, eu acho que uns 2 ou 3 anos. E aí a gente foi morar no centro de São Paulo, porque a minha mãe nunca quis morar longe do centro, porque sempre trabalhou, e a experiência traumática dela acho que foi ir para essa outra cidade, e aí tudo tinha que ser central, né? E aí fomos morar no centro. E nessa de morar no centro, nessa outra escola, nessa fase ali de quem sou, para onde vou, fiz amigos ótimos que tenho até hoje.
foi nessa fase. As pessoas que eu mais falo, né? Meus amigos mais antigos são dessa fase aí de colegial pra frente, né? Que eu acho que é o que tá mais próximo também na nossa memória, assim. E eu acho muito legal que tem pessoas que se conhecem desde criança nessa galera. E tem uma amiga que eu conheci depois dessa fase, a gente nunca estudou junto, mas a gente se conheceu num churrasco de reencontro dessa galera, e eu falo que é minha amiga do pré, sendo que não é, mas a gente finge que é e tá tudo bem, né? E foi uma fase bem interessante, assim, 14 a 21. E aí teve viagem pra Porto Seguro, aquela viagem de formatura do terceiro, né? Teve a viagem de formatura da 8ª série também, nessa transição. Aí comecei a viajar mais, né? Desde os 14, gosto da bagunça. Sempre gostei de excursão, era super animada pra fazer essas coisas. Sempre fui e sigo sendo, tá? Me chamem pra excursões, pra passear. E aí, nessa crise, no meio disso, né? Dessa crise de identidade ali, com 17 anos, a gente tem que escolher a nossa profissão, que você vai ser, e que você vai estudar de uma maneira aprofundada ali, né? Isso é uma fase importante, é uma fase bem importante ali dessa escolha da identidade. Você vai escolher quem você quer ser e a gente fica nessa escolha por um tempo, né? Tem gente que flexibiliza ali um pouco mais, tem gente que explora um pouco mais, vê, não gosta, já troca logo, tem gente que fica até o fim para depois trocar, tem gente que já sabe qual é ali o propósito, né, de tudo nessa fase. E eu, nessa fase ali, eu entrei na faculdade com 18 para 19. Então teve ali a fase do cursinho, que também fiz muitos amigos. E teve a fase do colegial com o cursinho. O terceiro colegial eu fiz um ano de cursinho junto. E aí eu redescobri que eu já não estava tão inteligente mesmo. Porque o cursinho foi um choque de realidade, de coisas complexas e difíceis, mas deu tudo certo, porque passei no vestibular com mais um ano de cursinho, tá? Esse primeiro ano foi pra ter o choque de realidade e perceber que gata precisa estudar, vai precisar estudar. Não vai bastar só aprender, que eu gosto muito de aprender, eu gosto que me contem, gosto de absorver, entender o que tá acontecendo. Mas nessa fase foi preciso garra para estudar e para querer, né? Claro que não passei porque prestei medicina, né? No terceiro colegial. E aí nessa fase, sem saber muita coisa, fiquei muito longe e eu tinha que passar numa faculdade pública. Porque meus pais não tinham dinheiro para pagar uma faculdade particular. E o conceito millennial de ser, naquele tempo, faculdade boa era faculdade pública, né? Hoje em dia, pelo que vejo, faculdade boa é faculdade fora do Brasil. Mas pronto. Foi mais um ano de cursinho, e aí, no meio desse caminho do cursinho, eu decidi prestar fisioterapia, ao invés de prestar medicina, porque eu tinha uma coisinha lá dentro de mim que falava assim, tá, pra passar em medicina eu vou ter que ficar mais uns anos aqui nesse cursinho, porque a nota de corte, né, sempre foi altíssima. E se eu chego lá e vejo que não é tudo isso que eu quero? E se eu fico aqui, eu não aguentava mais já ficar no cursinho, eu já tava cansada, queria ir para a próxima fase logo. E se eu fosse fazer medicina, eu tinha na minha cabeça que eu iria para a área de ortopedia, porque eu sempre gostei de movimento, de esporte, enfim, dessas coisas de corpo contente. E aí optei pela fisioterapia e foi uma escolha maravilhosa, que eu não me arrependo em nada. Eu amo essa profissão e tudo que ela me deu de conhecimento, de sabedoria, de contato com pessoas.
E ela que deu a base para existir o Corpo Contente, né? Para eu entender o ser humano como um todo. E passar na faculdade que eu passei fez todo o sentido para ser isso que é hoje. Porque eu passei na Unifesp, lá de Santos. E era uma nova unidade, porque a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, sempre foi super renomada na medicina em São Paulo. E teve a expansão das universidades federais, e a Unifesp abriu em 2006, lá em Santos, na Baixada Santista. E eu entrei em 2007, então eu sou a segunda turma de fisioterapia da Baixada Santista. E eles têm um conceito muito interessante de olhar para o ser humano como um todo, de entender o ser complexo e integral. Então as aulas eram com vários cursos, tinham 5 cursos na época que eu comecei, depois veio mais um. Então era nutrição, psicologia, educação física, fisioterapia e terapia ocupacional. Então a gente trabalhava junto, a multidisciplinariedade acontecia desde o primeiro ano da faculdade. Então isso foi uma coisa que realmente deu base para o Corpo Contente ser o que é. Tinha aula de sociologia no meio, uma coisa maravilhosa, né? Amo, Unifesp Integração, sempre foi, era muito legal, muito mesmo. E eu acabei a faculdade no fim desse setênio, né? Porque eu me formei com 21 para 22. E a gente chega ali no setênio número 4, que é dos 21 aos 28, que é sobre luta e autonomia. É a crise dos talentos, né? Eu sei fazer o que eu tô fazendo. Esse é meu talento, é por aí que eu vou. Dos 21 aos 28, muita coisa acontece, porque você começa a trabalhar na sua área, né? Se você faz uma faculdade, enfim, você tem essa oportunidade de só fazer faculdade, como eu, porque era integral. E pronto, né? Os meus pais conseguiram me sustentar no restante. E a autonomia de você começar a entender como é ser adulto, pagar as suas contas, fazer as suas coisinhas, né? Porque ali me formei, fui para pós-graduação. E eu nem falei sobre a casa, né, gente? Eu tô aqui para falar de casas, de dividir casas. Antes da gente acabar a faculdade, vamos voltar um pouquinho no como foi morar na faculdade. Porque eu te disse aqui que a faculdade era em Santos, na Baixada Santista. E no começo eu fiz bate e volta. Eu ia e voltava. Eu morava no centro, aí pegava o meu metrô, linha vermelha na República, 5 da manhã, para chegar no Jabaquara, 6 e pouquinho, para pegar o ônibus o Ultra, o Expresso Brasileiro, 6h15 no Jabaquara, com um ar-condicionado maravilhoso, para chegar em Santos e tá aquele calor maravilhoso. Gente, juro, descia do ônibus, vinha uma umidade quente subindo no meu corpo, que eu falo que eu nunca passei tanto calor na minha vida como naquele primeiro ano de faculdade. Foi uma experiência bem quente. E no primeiro dia eu conheci a Fê, que é a Fernanda que me abrigou aqui, né, em Portugal, quando cheguei aqui. E deixa eu pensar o que eu tenho pra contar. E aí fiquei fazendo bate-volta nesse começo de faculdade e voltava todo dia. E dava praticamente 2 horas, porque de São Paulo a Santos é 1 hora ali, estrada, né? Ônibus. Mais o tempo do metrô até em casa, que dava 40 minutos, 1 hora. Então eram 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Ok, muita gente faz isso dentro de São Paulo, normal. Mas, puxa, a gente pode economizar vida, pode economizar tempo, pode viver mais festa na vida universitária, não é mesmo? Aí fui conversando, fazendo as minhas amigas do bate-volta no ônibus e nos juntamos para
achar uma casa, encontrar uma casa pra gente dividir. E em Santos, gente, fico lembrando agora, era meio que bem parecido com Lisboa, né? Tô aqui botando a minha decoração, fico contente. Porque tinha cada casa horrível, sem iluminação, uns buracos assim, impressionantes, tá? E impressionantes para mal, não para bom. E aí a gente achou, depois de muito caminhar, a gente achou acho que uma imobiliária. E aí a mulher falou pra gente do apartamento que a gente morou, a faculdade quase toda. E era um apartamentinho delícia, na frente da praia, no Canal 3. Para quem conhece Santos, era ali entre a Ana Costa e o Canal 3. E na época a faculdade não tinha campus, né? Então a gente estudava num prédio alugado no Canal 7. O prédio oficial da faculdade era na Ana Costa, que era um prédio que tinha os laboratórios, o laboratório de anatomia, laboratório de informática, tá bom? Laboratório de informática. Hoje em dia, será que ainda tem isso nas faculdades? Acho que sim, né? Mesmo que agora tudo na internet, no celular. Naquele tempo, gente, era SMS, tá? Que a gente mandava. Não tinha WhatsApp quando eu tava na faculdade, vocês acreditam? E aí achamos essa casa e nossos pais vieram, se conheceram para fechar o contrato, né? Afinal, eles que iam pagar. E vivemos na casinha apelidada carinhosamente de rap da vovó, porque a gente tinha duas senhoras, né, a Fernanda e a Mari, que não faziam nada, e tinha o quarto mexicano, que era a Bárbara Estela e a Angela Cristina, que eram as mais festeiras, digamos assim. E foi assim que comecei a dividir casa, sem ser com a minha família, né, dividir casa com novas pessoas, e elas também. E isso foi uma experiência muito interessante, porque é aí que você começa a ver as diferenças de crença, de criação, e ainda assim a gente era bem parecida, né? Porque um contexto ali, né? Universidade pública, as pessoas acabam sendo um pouco parecidas, se é que você me entende. Mas foi bem interessante essa nossa divisão de casa, assim, divisão de ir fazer a compra do mês no mercado. No último ano da faculdade a gente descobriu que a gente teria vivido com uma alimentação mais saudável se cada um levasse sua comida. Mas foi importante passar pela fase do arroz com batata de carinha, entendeu? A fase da lasanha de aniversário, nosso prato especial de aniversários era lasanha. Tinha as sextas-feiras do peixe com creme de milho, porque tinha um carrinho de peixe fresco que estacionava atrás da nossa casa um dia específico da semana, e aí a gente fazia. Teve a fase que a gente abrigou mais duas dentro de um apartamento de 2 quartos, que foi quando mudou o ano, né? No nosso segundo ano, a gente recebia os calouros, e aí teve uma caloura que foi morar com a gente um tempo, até ela achar uma casa, que era a Mi, também uma queridíssima, foi super legal. Aí a Dani, que também fazia bate e volta, mas ela tinha o carro dela, ela fazia bate e volta de carro. Ela ficou um tempo em casa, mas ela não se adaptou a dividir quarto. E aí ela e a Michelle foram morar no andar de cima do mesmo prédio. E isso foi muito legal. Que a nossa rap ficou ali estendida, né? A Dani ia dormir na casa dela, mas convivia ali com a gente, era ótimo. Era bom. Foram ótimos momentos esse dividir casa na faculdade. E tiveram outras repúblicas que brigaram, né? Se separaram. A gente ouviu história de gente expulsando gente de república, mas a nossa deu tudo certo. Foi muito maravilhoso. E no último ano, o meu estágio, eu era a única fisioterapeuta da casa. Então era eu de físio, tinha a Angela e a Fê de nutricionistas, e a Mariana
a Mariana, terapeuta ocupacional. E o meu estágio era diferente, porque o estágio delas, no último ano, elas conseguiram fazer 6 meses em São Paulo. O meu estágio, a minha fase de fazer em São Paulo, que foram só 2 meses, foi no primeiro semestre. Então, eu ia ficar sem casa no último semestre. E uma amiga, né, da faculdade ia fazer um intercâmbio na Espanha nesses 6 meses. Então, eu morei na casa dela. E aí eu dividia só com mais uma pessoa. E foi também maravilhoso, porque aí eu tinha um quarto só pra mim, pela primeira vez na minha vida. Um quartinho meu. E foi tão bom, gente. Tão maravilhoso, que nunca mais quis dividir quarto. Só casando, né? Mas aí, olha, ossos do ofício, não é? Tem aí rondando a teoria de que casais vivem mais tempo felizes dormindo em quartos separados, mas... Olha, eu gosto de dividir o quarto como casal, não tenho problemas com isso. E aí me formei. E aí vamos para o próximo setênio, né? Ali que eu comecei a falar da luta e da autonomia, dos 21 aos 28, que eu tive que voltar para casa, né? Volto com arrependido, filho pródigo, voltei para a casa da minha mãe. Por quê? Porque eu fui fazer a especialização, fui fazer minha pós-graduação. E era do lado da casa da minha mãe, não tinha por que fazer um malabarismo para pagar uma casa, sendo que eu tinha uma casa perto da pós que era paga e eu seguia sem ganhar dinheiro com o meu trabalho. Então, gente, valorize o meu trabalho, tá? Porque eu já trabalhei muito de graça nessa vida. Já paguei muito para trabalhar bem como trabalho hoje. E ali foi dos 21, 22 até os 23, 24, que foi 2011 e 2012, ali após, era 1 ano e meio na Santa Casa. Muito maravilhosa também essa pós. Eu queria muito passar em uma, que era da Unifesp, do 7, só que eram 10 vagas. E a minha inteligência que ficou lá na queda da árvore talvez tenha feito falta ali, nesse momento. Mas tudo é como tem que ser, confio no universo, que foi o melhor que pôde acontecer. Que eu fiquei em 14º na pós que eu queria. E uma pós de 10 pessoas, a lista não vai rodar 4. Não rodou nenhum, porque o menino que ficou em 11º prestou no ano seguinte para passar. E eu fiquei satisfeita ali, contente por ter passado na Santa Casa, e foi lá que fiz a minha especialização e conheci novas pessoas. Isso foi muito bom para minha vida pessoal e profissional, com certeza, assim, sem sombra de dúvida. E nessa fase ali, né, da identidade, que aí eu fui ganhando identidade mais Santa Casa do que 7, né? Tem as rixas, a gente segue ali julgando, segue ali tentando encontrar qual é a sua tribo. E conhecer várias tribos é interessante para saber de qual tribo você é de fato. E vamos trabalhar, né? Acabou a pós, vamos achar emprego. Vamos levar currículo, sair levando currículo nos lugares, resgatando contatos da memória, contatos de profissionais que foram dar palestras na faculdade. Isso é muito importante. Você fazer contatos, né? Se você que tá vendo esse vídeo, você é jovem ainda, você ainda tá ali no 4º setênio, dos 21 aos 28, faça contatos, conheça pessoas. Isso vai te ajudar. E eu acho que eu vou parar por aqui. A gente vai ter que fazer a parte 2 desse episódio, porque eu tenho terapia daqui a pouco, tá? E então vamos parar aqui, no meio do caminho, nesse 4º setênio da luta da autonomia. E a gente vai... Vou falar mais um pouco ainda, antes de dar tchau definitivamente, que é isso, né? Procura emprego, conheça as pessoas, vai trabalhar, ganha seu salário, e aí se programa para sair da casa da sua mãe, né? Para se libertar, ter o seu espaço, que uma vez que você sai, a volta
é mesmo complicada, não é fácil. Então, se programe para isso, porque vai chegar a crise dos 28. E é bom você ter uma certa estabilidade para aguentar o tranco do retorno de Saturno. E é assim que eu encerro esse episódio. No próximo a gente começa com ele, ali, os 28 anos, a crise dos talentos, certo? Então, se você ficou até aqui, adorei ter a sua companhia me ouvindo. Espero que você tenha refletido aí sobre as suas fases. Na semana que vem ou na outra vai ter mais, a gente vai continuar falando das fases e das moradias e vamos chegar, né, nessa mudança aqui para a Europa pra gente conversar bastante. Se você tá aqui e não ouviu o primeiro episódio, no primeiro episódio eu falo sobre a vinda pra cá, pra Portugal, que é onde eu tô hoje. E é isso, gente, até mais. Um beijo. Nunca sei como parar. Vamos parar e salvar, por favor.